Paz, irmãos, tudo bem? Hoje vamos ler o segundo capítulo do livro Armadura de Deus, do pastor Marcos Mota. Amém? Bom, o segundo capítulo fala: não vivemos em função do inimigo, né? A maior parte do nosso tempo deve ser gasto com o Senhor e não com o inimigo, né? Estamos inseridos numa guerra, mas a grande vitória de um exército sobre o inimigo virá justamente pelo comprometimento que ele tem com os membros de sua equipe e sua liderança. Se formos analisar bem, um exército e seus soldados gastam mais tempo uns com os outros do que propriamente com o inimigo, né? Em relação ao inimigo, o que eles mais fazem é vigiar, né? Assim também é na batalha espiritual, irmãos. Nosso foco deve ser o Senhor, né? A maior parte do tempo de Jesus foi com seus discípulos e com os próximos. A maior parte do tempo de Paulo foi gasta ensinando os irmãos. A maior parte do tempo da palavra do apóstolo João foram palavras de exaltação ao amor entre os irmãos, né? Lá em Números capítulo 2, verso 2, fala: disse o Senhor a Moisés e Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, de frente para a tenda da congregação, se acamparão, né? Irmãos, lá quando as pessoas saíram do Egito, né? Deus lhe dá a ordem de como devem se acampar, né? O Egito estava completamente arruinado. E os povos daquela região, obviamente, tomaram conhecimento de todos esses fatos, né? Lá em Números 14, verso 13, fala: respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo de meio deles, mas também o disseram aos moradores dessa terra: ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face o Senhor lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite, né? Moisés estava conduzindo aproximadamente 3 milhões de pessoas, irmãos. Moisés orava porque sabia que a possibilidade de guerra era real. Infelizmente, muitos crentes não são como Moisés, né? Não creem na real possibilidade de guerra espiritual em sua caminhada cristã. Você precisa conhecer que a batalha é do Senhor e não nossa. Quando você ora conhecendo esse princípio, você já entra na batalha fortalecido. É como as histórias do irmão mais velho. Seu irmão mais velho é mais forte em seu favor. Pode se afastar. Ele vai resolver essa parada. Amém, irmãos? Nós temos que crer nessa verdade, né? Antes de chegar ao Sinai, o povo de Israel sofreu seu primeiro ataque. Amaleque, uma tribo daquela região, veio atacá-los, lá em Êxodo 17:8. Essa foi sua primeira experiência de guerra. Antes eram escravos do Egito, mas agora estão livres, né? E teriam que enfrentar seu próprio inimigo. Se lembrarmos como eles saíram do Egito, vamos compreender a provisão de Deus para a batalha. Com que armas eles iriam defender-se dos ataques do inimigo, né? Como, né? Lá em Êxodo 17:13 fala que Josué desabaratou Amaleque e seu povo a fio da espada. O que significa que venceram a batalha, mas de onde vieram essas espadas, né? Nós não podemos ser ingênuos o suficiente para crer que foi o faraó quem deu as espadas para o filho de Israel. A Bíblia menciona que Deus ordenou a Moisés que exigisse vestimentas para prata e ouro. Esses elementos eram para ser usados na construção do tabernáculo e não para a fabricação de armas. Ele afirma historicamente que Flávio Joséfo, o grande historiador romano judaico, foi quem nos deu à luz essa questão. Ele afirma historicamente que por uma provisão divina, o corpo dos soldados do exército faraó que morreram no Mar Vermelho ficaram do lado de onde os filhos de Israel estavam e poderiam retirar todas as armas desses soldados, né, mortos, armando assim os homens de Israel.
Apesar da Bíblia não mencionar os lados, porém ele afirma que, lá em Êxodo 14:30, assim o Senhor livrou Israel daquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, né? Então quer dizer, se eles viram os mortos, né, com certeza foram perto deles, né? Assim também é conosco. Satanás é um leão acuado. Cada vez mais aproxima a sua ruína. Ele será preso por 1000 anos e depois será lançado ao lago do fogo de enxofre, né? Portanto, seus dias estão contados e ele sabe disso. Por isso, cada vez ele fica mais feroz. Mas o Senhor já providenciou as armas, irmãos, para nós, nossa defesa e ataque, né? Ele será desbaratado assim como a Amaleque foi, né? A fé é sua palavra, que é a verdade. Já nos deu o sangue do seu Filho, que é uma provisão completa de justiça e perdão. Também concedemos o Espírito Santo, que nos guia por todos os nossos caminhos. Toda essa provisão está à nossa disposição, basta lançarmos mão dela. Amém? O lema principal da vitória é o bordão de Deus, né? O que fez Josué prevalecer na guerra não foi a mão de Moisés, mas o que havia nela, né? Lá em Êxodo 17:9 fala: Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Bordão de Deus. O que é o bordão de Deus, irmãos? Para responder essa pergunta, temos que nos remeter ao momento em que Moisés recebeu esse bordão. Aí deve estar o seu significado, né? Lá em Êxodo 4:17 fala: Toma, pois, esse bordão da mão, com a qual hás de fazer os sinais, né? Todos os sinais que Moisés realizou no Egito, inclusive todas as pragas, foram realizadas através desse bordão, né? Poder de Deus na mão da sua autoridade delegada. Irmãos, ele recebeu essa autoridade de Deus, bem como o poder de Deus que acompanhava essa autoridade, né? Temos que lembrar disso. Que é isso? O sinal dessa autoridade é justamente aquilo que ele tinha nas suas mãos, o bordão. Primeiro, nunca menospreze aquilo que você tem nas suas mãos. Segundo, não importa o que você tem nas mãos. O que realmente importa é o propósito estabelecido por Deus em sua vida. O propósito de Moisés é libertar o povo. Amém? Irmãos, o jeito que os hebreus estavam acampados era algo inusitado, né? Ficar de costas para o inimigo pode ser um grande perigo, mas não quando você está debaixo das asas do Altíssimo e quando você fez dele a sua morada. Amém? Para que você possa ir a Deus, você precisa passar por essas 3 portas e não somente por uma, né? O tabernáculo, em todos os seus aspectos, aponta para Jesus. A tradição judaica, que a primeira porta do tabernáculo é a que entrava para o átrio. Se chama o caminho. A segunda porta é que dava acesso ao santo lugar, chamava-se a verdade, né? E a última, onde havia o véu que separava o santo lugar do lugar santíssimo, por sua vez chama-se a vida. Dessa forma, o povo de Israel sabia muito bem o que significavam as palavras de Jesus quando disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para que você possa ir a Deus, você precisa passar por esses 3 portas e não somente por uma. Amém, irmãos? Nunca deixe de olhar para o centro do tabernáculo, que é Cristo. Amém? É lá que se encontra a tenda da congregação. Tudo isso é apenas sombra da realidade, que é Cristo. Por isso a nossa vitória completa virá somente quando Cristo for a nossa vitória, como resultado de uma verdadeira comunhão e adoração à sua pessoa. Amém, irmãos? Busquem Cristo. Busquem Cristo. Essa é a verdade. Amém, irmãos? Amanhã eu irei responder mais uma das perguntas, né? Nós teremos Filha Magda Responde, né? O nosso irmão Gustavo perguntou, né? Se nós vamos ceiar todos os dias lá no céu, né? Essa foi a pergunta dele. E nós iremos responder no próximo vídeo, amém? O próximo é a célula. Então, se fizer a palavra da célula, então é depois desse.
Amém? Dê joinha no vídeo, né? Compartilha, comentem, né? Siga o canal, irmãos. Nós estamos com a meta de chegar a 300 inscritos até o final desse mês, né? Estamos quase chegando a 250, né? Estamos quase chegando à metade. Que vai ser poderoso, vai ser bênção. Amém? Quanto mais seguidores, mais pessoas ouvindo a palavra. Leia a Bíblia, medite na palavra, ore e tenha comunhão. Amém? Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus.